Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o rosto como se fosse rosto de anjo. Pulando para o capítulo 7, versículo 55, diz assim a palavra de Deus: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que, invocando a Deus, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Amém. Irmãos, eu disse há algum tempo atrás, numa definição de Ronaldo Lidório, que o Evangelho é supracultural, que é comunicável a todos os povos e define e explica a cultura. Que o Evangelho é também cultural, revelado ao homem em sua história e em seu próprio contexto. Que o Evangelho é multicultural, atrai a Cristo pessoas de todas as nações e ele é destinado a todos os povos e todas as línguas. Que o Evangelho é intercultural, ou seja, os salvos em Cristo tornam-se um só povo em Deus. Que o Evangelho é transcultural, deve ser levado de uma cultura para outra. E que o Evangelho é contracultural, ele confronta o ser humano em seu próprio contexto e modo de vida. Isto é uma definição do que é o Evangelho. E a partir do momento em que o Evangelho é anunciado, há naturalmente as mais diversas reações com relação a este Evangelho que é anunciado. A minha mensagem nesta noite ela é baseada basicamente nisso, a reação ao Evangelho. Como é que normalmente as pessoas reagem ao Evangelho? Aprendemos que cada um tem a sua própria forma e o seu próprio modo de agir ao Evangelho. Mas olhando para esse texto, quando o Estevão, que era um diácono da igreja, anunciava o Evangelho, a partir daqui nós percebemos que há algumas pessoas que reagem de forma negativa ao Evangelho. O que é que elas fazem quanto ao Evangelho? Atos capítulo 7, versículo 1, diz que elas fazem uma pergunta: porventura é isto mesmo? Ou seja, algumas pessoas ao ouvir o Evangelho, elas acabam duvidando. E a dúvida está presente na mente de algumas pessoas ao ouvir a palavra ou ao ler a palavra. Tiago 1,6 diz: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Duvidar é quando a pessoa possui dois pensamentos
ou dois desejos, ou duas intenções, ou duas vontades a respeito da mesma coisa. É não saber ao certo aquilo que se quer, isso é dúvida. Então tem muita gente que ouve o Evangelho, a palavra pregada, ou lê a Escritura Sagrada, e ela fica com o pé atrás. Eu não sei se é bem assim, eu não acredito muito no que está escrito aqui. Tem outras pessoas que quando escutam o Evangelho, elas distorcem. Atos capítulo 6, versículo 11 diz: então subornaram uns homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir blasfemas contra Moisés e contra Deus. Na verdade, esse pessoal aqui não tinha escutado o Estevão proferir blasfêmias. Eles tinham ouvido o Estevão pregar o Evangelho, anunciar a palavra. Mas eles então começaram a distorcer aquilo que Estevão tinha dito. Distorcer o Evangelho é acreditar a um texto da Bíblia Sagrada aquilo que o texto não diz, ou tirar de um texto da Bíblia Sagrada aquilo que o texto realmente diz. Pedro, por exemplo, no capítulo 3, versículo 16 a 18, diz que quem distorce o Evangelho é ignorante, é instável e é insubordinado. Um exemplo de distorção do Evangelho está em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. O texto lá diz: maldito o homem que confia no... Maldito o homem que confia no homem. Aí a gente diz assim: poxa, mas então eu não tenho que confiar em ninguém, em nenhum ser humano. Porque o ser humano é pecador, as pessoas são más, então não tem que confiar. Mas na verdade, isso é uma distorção. Porque o contexto ali do texto diz que é maldito o homem que confia em si mesmo, ou seja, no homem, no ser humano, e não confia em Deus. Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o contexto diz que Paulo podia passar fome, que ele sabia sofrer afrontas, ele sabia sofrer por Cristo e assim por diante. Mas a gente diz: não, podemos todas as coisas. É uma distorção. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que não haverá inferno, por exemplo. Então isso é distorção do Evangelho. Algumas pessoas duvidam, outras distorcem, algumas desacreditam. Nesse texto, no versículo 13 do capítulo 6, diz: e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Ou seja, queriam desacreditar a mensagem do Evangelho que Estevão estava anunciando. Algumas pessoas vivem procurando falhas na Bíblia. Algumas pessoas pegam a Escritura Sagrada e começam a ler os textos com um olhar investigativo e negativo. Algumas pessoas comparam a Escritura Sagrada com as filosofias, ou os textos bíblicos com a religião, ou com a superstição. E todas as vezes em que eu coloco uma pessoa, coloco um outro livro, coloco um pensamento, uma ideia, uma notícia ruim acima ou pareado com a Escritura Sagrada, eu estou desacreditando o Evangelho e acreditando mais nos ensinos humanos. Outras pessoas, elas enraivecem-se quando ouvem o Evangelho. O versículo 54 de Atos 7 diz: e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Na verdade, tem gente que ouve o Evangelho e fica meio que endemoniada. Eu não sei se você já passou essa experiência. O pastor Pablo compartilhou agora há pouco uma experiência boa, onde o Evangelho é anunciado, o coração é quebrantado, a pessoa se rende a Jesus. Mas tem ocasiões que as pessoas não querem ouvir o Evangelho. Eu já ouvi falar de gente que tem raiva da Bíblia, que rasgam a Bíblia, que queimam a Bíblia, que não querem saber do Evangelho, querem ouvir tudo, ouvir todos, falar sobre qualquer assunto, mas menos sobre as coisas concernentes ao reino de Deus e à palavra de Deus. Outras pessoas desprezam o Evangelho e não o escutam. O versículo 57 diz: mas eles gritaram com grande voz e tamparam os seus ouvidos. Algumas pessoas desprezam o Evangelho de tal maneira que não querem ouvi-lo de jeito nenhum. A minha oração é que nenhum de nós, em nenhum momento,
desprezemos o Evangelho, ou a gente fica enraivecido contra o Evangelho, ou a gente o desacredite, ou duvide dele, e pior, que em nenhum momento a gente distorça o Evangelho. Então eu tenho percebido que algumas pessoas se comportam dessa maneira com relação ao Evangelho. Mas como é que essas pessoas deveriam se comportar com relação ao Evangelho? Primeiro, elas deveriam escutar. Escutar. O versículo 2 do capítulo 7 diz, e ele diz, homens, irmãos e pais, ouve. Estevão conclama o povo de Israel a ouvir o Evangelho. Estevão pede que eles escutem a palavra, porque Estevão entendia que a única forma de crer é quando a gente escuta o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, a fé vem por ouvir, por escutar. A minha recomendação é que todas as pessoas ouçam o Evangelho, porque é através do Evangelho que Deus fala. Aleluia por isso. É ouvindo o Evangelho que você sabe qual é a vontade de Deus. É ouvindo o Evangelho que eu sei também o que é que Deus planeja para a minha vida. Então o comportamento ideal, imediato para todos nós que estamos aqui, para a nossa casa é, ouçamos a palavra de Deus atentamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Escutemos a palavra. Qual deveria ser o comportamento das pessoas com relação ao Evangelho? Conhecer. Quando Estevão é confrontado e preso, ele já estava anunciando a palavra. Mas quando eu abro no capítulo 7, do versículo 2 até o versículo 53, que eu não li aqui, eu pulei, Estevão está explanando o plano divino para Israel e o plano de salvação. Ele expõe a palavra de Deus com um conhecimento profundo, de cor. De cor. Será que a gente conhece a palavra de Deus? Será que a gente sabe como é que o Evangelho funciona? Como é que Deus planejou? Como é que Deus fez ele chegar a nós? Por que é que a gente tem que conhecer o Evangelho? Porque o Evangelho é a palavra de Deus, amém? Por que é que a gente tem que conhecer o Evangelho? Para não ser enganado. Tem gente que é enganada porque não conhece. Tem gente que é destruída porque não conhece. A Bíblia diz isso, que por falta de conhecimento há destruição. Por que é que a gente tem que conhecer o Evangelho? Para ser salvo. Não dá para ser salvo apenas frequentando culto. Não dá para ser salvo apenas sendo pertencente a uma denominação religiosa. Não dá para ser salvo apenas fazendo boas obras e boas ações. Não dá para ser salvo apenas ajudando as pessoas. Porque a salvação, ela é revelada no Evangelho. E para a gente saber como ser salvo, a gente tem que conhecer o Evangelho. Por que conhecer o Evangelho? Para levar uma vida santa. Para saber lidar melhor com as situações da vida. Para conhecer as promessas de Deus para nós. O que é que Deus fala a respeito da minha vida a partir da palavra. Por isso tem que conhecer o Evangelho. E é importante conhecer o Evangelho para obedecer, porque ninguém tem condições de obedecer a palavra de Deus sem conhecê-la. Para obedecer. E é isso que as pessoas têm que fazer com relação à palavra, obedecer. Aqui nós percebemos no versículo 7 do capítulo 6, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que Jesus foi obediente. Obediência é ceder a nossa vontade, a vontade de Deus expressada no Evangelho. Irmãos, vamos ser sinceros? A gente tem as nossas vontades, não temos? Deus tem a vontade dele, não tem? A vontade de Deus está expressada no Evangelho. Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou me submetendo àquela vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nós devemos obedecer às partes do Evangelho que nem compreendemos. Porque vamos ser bem sinceros aqui, tem coisas que a gente lê que não fica tão claro. E a gente pergunta, mas por que Deus pediu isso? Por que Deus exige que seja assim? Por que Deus fez tal acontecimento?
O que é que Deus tinha em mente quando realizou tal obra? Eu não sei por que Deus pediu, mas se Deus pediu, é melhor obedecer, amém? Obedecer mesmo sem compreender. João capítulo 6, versículo 38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então a gente tem que obedecer além da fé, porque naturalmente nós somos filhos da desobediência, Efésios 2:2 diz. Quem crê aqui diz amém. Sabe qual é a prova da fé? A prova da fé é a obediência. É a obediência. Algumas pessoas duvidam, outras pessoas distorcem, algumas pessoas desacreditam, mas o ideal é que essas pessoas confiassem, acreditassem e mais, anunciassem. Versículo 8 e 10 do capítulo 6, e Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. E o texto sagrado de Marcos 16:15, ide por todo mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura. O que é que eu devo fazer com o Evangelho? Anunciar. Anunciar lá na faculdade, anunciar lá na vizinhança, anunciar lá no trabalho, anunciar lá para os amigos, anunciar o Evangelho, anunciar a palavra, proclamar a palavra. Anunciar o Evangelho é uma ordem, ide. Anunciar o Evangelho é um direito. Deus decidiu que o Evangelho fosse anunciado por nós. Pedro disse que os anjos queriam fazer isso. Anunciar um Evangelho é um direito seu, é um privilégio seu, é um dever seu. Anunciar o Evangelho não é impor religião, é expor a palavra, é propor uma vida baseada na Escritura Sagrada para aquele que está ouvindo. Anunciar o Evangelho não é transmitir algo simplesmente que a gente acredita, é transmitir aquilo que é a verdade profunda, que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar e nos espera na glória celestial um dia, aleluia, aleluia. Não é transmitir algum código de doutrina, é apresentar uma pessoa. Evangelizar não é tirar a pessoa do seu mundo, mas colocar essa pessoa em contato e em comunhão com Deus. E o anúncio do Evangelho tem que ser com alegria. Estevão mostra isso. Tem que ser com poder, tem que ser com sabedoria, tem que ser cheio do Espírito Santo, conforme a palavra de Deus nos recomenda. Anunciar. O que eu devo fazer com o Evangelho? Eu devo desfrutar das suas bênçãos e das suas promessas. A Bíblia diz que Estevão estava cheio de fé. Gente, ter fé já é bom. Agora imagina se você está cheio de fé. Estevão estava cheio de poder. Ter poder é bom. Imagina ser cheio do poder do Espírito Santo. Que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão estava cheio de fé. Fé é a certeza do controle de Deus sobre todos os acontecimentos da vida. Fé é isso. Sobre todo e qualquer acontecimento da sua vida, Deus está no controle. Deus está no controle. Pastor, mas o momento é ruim. Deus está no controle. Pastor, o momento é bom. Deus está no controle. Pastor, eu não sei como será amanhã. Deus sabe e Ele está no controle. Fé é essa certeza. Estevão estava cheio de fé. Então qual é o meu comportamento diante do Evangelho? Desfrutar das bênçãos do Evangelho e desfrutar das promessas do Evangelho. Estevão estava cheio de poder. Poder é a capacitação do alto para viver para Deus. Glorificando o nome de Deus, honrando a Deus e fazendo a obra de Deus. E Estevão realizava prodígios. O que é um prodígio? A gente confunde prodígios, sinais e milagres. Prodígio é um acontecimento que é ou parece estar em contradição com as leis da natureza. Sabe quando as coisas estão acontecendo em circunstâncias normais e ficando ruim? Aí Deus intervém e aquilo entra em contradição com aquilo que aparentemente era normal.
Isso é um sinal, isso é um prodígio, isso é uma ação sobrenatural de Deus. O sinal, na Escritura Sagrada e nesse texto aqui, assegura que a mensagem que Estevão pregava era verdadeira. O sinal testifica do mensageiro. Com fé, com poder, com sinais, com prodígios. Eu olho para a Escritura Sagrada e percebo que o Evangelho ele tem promessas para a nossa vida, por exemplo, sobre cura. Realizava no meio do povo, ou seja, uma intervenção divina sobre as doenças físicas, psíquicas, emocionais e espirituais. O Evangelho tem promessa de bênção, de salvação, e salvação não é somente o livramento do inferno. Salvação é a garantia de vida eterna no céu com Deus. Porque uma salvação que me livra do inferno e não me leva para lugar nenhum, é uma salvação parcial. Mas a Bíblia diz que a salvação de Deus, ela me livra do inferno e ainda me leva para o céu. Bendito seja o Deus que nos salva, aleluia. Salvação completa, total, salvação plena. Deus é assim. Isso é a promessa do Evangelho. Alegria, gozo no coração por causa da vida com Deus, mesmo em meio ao sofrimento. O que é que eu tenho que fazer com relação ao Evangelho? Ouvir, conhecer, anunciar, desfrutar, morrer por ele. O versículo 58 a 60 do capítulo 7 diz que Estevão se torna o primeiro mártir da igreja por causa do Evangelho. Ele é apedrejado por causa do Evangelho. Se Deus te chamar a morrer pelo Evangelho, você morreria? Porque só morreria pelo Evangelho quem pelo Evangelho vive. Lucas capítulo 21, versículo 16 diz: e até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos, sereis entregues, e matarão alguns de vós. A Bíblia Sagrada diz que Pedro era discípulo de Jesus. E a tradição cristã diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, quando a perseguição do imperador Nero aos cristãos. A tradição sagrada diz que André também foi crucificado numa cruz em forma de X na Grécia. A tradição diz que Tomé, depois que olhou Jesus ressuscitado, e aquela história de olhe minhas mãos e toque aqui, etc. tal, se tornou um pregador do Evangelho poderoso, mas foi morto na Índia por lanças de soldados locais. A tradição cristã diz que Filipe teria sido preso e torturado até morrer, ou que teria sido crucificado. Diz que Mateus teria sido apunhalado na Etiópia, que Bartolomeu foi esfolado vivo e depois decapitado, que Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado numa cidade, até a morte. Simão e Judas Tadeu, conforme diz, foi morto a machadadas por uma multidão, que Matias teria sido executado numa fogueira, que Lucas, o médico, autor de Atos e de Lucas, teria sido enforcado em uma árvore na Grécia, que Paulo teria sido decapitado em Roma, e que João, o apóstolo, foi o único dos que tiveram morte natural. O que a gente está disposto a fazer pelo Evangelho? Algumas pessoas desacreditam, duvidam. Mas será que a gente está realmente disposto a viver o Evangelho de tal maneira que seja para morrer pelo Evangelho como os discípulos morreram, ou para viver até a velhice e morrer de morte natural como João? Diz: eis-me aqui, Senhor. Algumas pessoas se comportam de modo negativo pelo Evangelho, e elas fazem isso com o Evangelho. Outras pessoas se comportam de forma positiva com relação ao Evangelho. Elas fazem isso pelo Evangelho. Mas quando eu olho para esse texto de Atos capítulo 6 e Atos capítulo 7, algo fervilha no meu coração. O que é que o Evangelho faz por mim? Porque se alguém estiver disposto a ouvir, se alguém está disposto a conhecer,
se alguém está disposto a compreender, se alguém está disposto a crer, se alguém está disposto a anunciar, se alguém está disposto a desfrutar, se alguém está disposto a morrer por isso aqui, é porque isso aqui com certeza faz algo por mim. E a questão toda é o que o Evangelho faz por mim, até o ponto de que eu esteja disposto a fazer tudo o que for necessário por Ele. Pelo Evangelho. Primeiro, Atos capítulo 6, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. O Evangelho te enche de sabedoria e de ousadia. Aleluia. Sabedoria e ousadia. Pastor, eu tenho feito umas tolices ultimamente. Irmão, quer ser sábio? Vá para a palavra de Deus. Pastor, eu tenho sido muito medroso ultimamente. Quer ter ousadia e coragem do Espírito Santo? Vai para o Evangelho faz isso com você. O que é que o Evangelho faz por mim? Atos 6, 8. E Estevão cheio de fé e poder. O Evangelho te enche de fé e o Evangelho traz poder sobre a tua vida. Aleluia. Pastor, eu estou meio duvidoso ultimamente. Palavra de Deus na tua vida. Pastor, eu estou muito fraquinho ultimamente. Poder de Deus na tua vida. E o Evangelho traz ambas as coisas para a tua vida. Aleluia. O que o Evangelho pode fazer por você? Atos 7,55. Mas ele, fixando os olhos aos céus, viu a glória de Deus. O Evangelho te mostra a glória de Deus. Aleluia. Te revela a glória do Pai Celestial. Senhor, quero ver tua glória. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Senhor, eu quero ver tua glória. Meu irmão, você quer ver a glória de Deus? Vai para o Evangelho, vai para a palavra de Deus. A glória do Senhor está revelada aqui. Aleluia por isso. Atos 6,15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O que o Evangelho faz com você? O Evangelho faz o seu rosto brilhar. Brilhar. O Evangelho traz uma nova caracterização na tua face. Gente triste, o Evangelho alegra. Gente ansiosa e preocupada, o Evangelho muda. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, tem coisa diferente. Seus colegas na escola vão olhar e perceber. Teus colegas no trabalho, teus colegas, os irmãos da igreja, todos vão bater o olho em você. O que é que aconteceu contigo? É o brilho do Evangelho na minha face. Aleluia. É por isso que tem gente que morre por Ele. E tem morrido por Ele. O que é que o Evangelho faz? Atos 7,55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Irmãos, quando você está no Evangelho, o Evangelho te enche do Espírito Santo. E sabe um detalhe que me chamou a atenção nesse versículo 55, enquanto eu lia? Que Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu. Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu. Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu. Por que é que a gente anda fixado no chão para baixo? Enfraquecidos, desanimados, abatidos, na maior depressão, na maior angústia, no maior sofrimento. Nós precisamos ter esse enchimento do Espírito Santo para que Deus entre em nós, levante a nossa face e o nosso olhar. Amados, olhai para as coisas do alto. Olhai para o autor e consumador da tua fé. Olha para o céu. Mas pastor, eu não tenho força para isso. Então a minha oração é que Deus, através da palavra e do Evangelho, te encha do Espírito Santo. E o Espírito Santo, como fez com Ezequiel, te coloca em pé. Pega o teu olhar e você vai olhar para a cruz de Cristo e dizer, não foi em vão. Ele me espera na glória um dia eu estarei com Ele eternamente. Então eu vou levantar minha cabeça e olhar para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, o Evangelho faz isso. O Evangelho te enche do Espírito Santo. Filosofias vãs não te enchem do Espírito Santo. Psicologias vãs não te enchem do Espírito Santo. Conhecimento humano não te enche do Espírito Santo. Carnalidade não te enche do Espírito Santo. O que te enche do Espírito Santo é o Evangelho. É a palavra do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. O que é que o Evangelho faz por mim? Ele me enche do Espírito Santo. Me enche do Espírito Santo. Me enche do Espírito Santo.
E o versículo 60 diz: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão prega o evangelho. Alguns duvidam, outros distorcem, alguns desacreditam, mas Estevão continuou pregando o evangelho. Alguns acreditaram, ouviram, creram e anunciaram. Estevão continuou pregando o evangelho. O evangelho encheu Estevão de sabedoria e ousadia. O evangelho encheu Estevão de fé e poder. O evangelho mostrou a Estevão a glória de Deus. O evangelho fez o rosto de Estevão brilhar. O evangelho encheu Estevão do Espírito Santo. E aí Estevão é apedrejado e morto. E ele faz a última oração. E eu fiquei pensando, com quem Estevão aprendeu essa oração? Porque a oração dele é assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Adormeceu é um jeito bonito e poético da Bíblia dizer que Estevão morreu. Eu fiquei olhando, com quem esse homem aprendeu esta oração? Será que foi com aquele que foi crucificado antes dele, algum tempo anteriormente? Eu aprendo aqui que a oração de Estevão me dá um espírito como o espírito de Jesus, porque Jesus fez essa mesma oração. Meu Pai, não lhe imputes esses pecados, ou seja, que esses pecados não caiam sobre ele, que eles não sejam condenados por causa disso que eles estão fazendo. O que o Evangelho faz com a gente? O Evangelho nos dá um espírito como o espírito de Jesus. O Evangelho nos dá um espírito perdoador, aleluia. Perdoador, perdoador. E aí Estevão disse: Senhor, independentemente de qualquer coisa, eu quero olhar para Ti como autor e consumador da minha fé. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. E Estevão foi recebido na glória celestial, porque ousou estar sempre firme no Evangelho. Amados irmãos, o Evangelho tem que ser tudo na sua vida. Amém?